Olá pessoal, muito boa noite. Se você puder, enquanto você vai entrando, colocando no chat aqui quem é você, qual local você está, né? De qual cidade você está. Então todo mundo que for entrando, é claro que na gravação, se quiser também depois comentar a sua profissão, enfim, quem você é, o que você faz, que local você está, é legal também colocar nos comentários para a gente se conhecer. E eu quero começar me apresentando. Eu sou o Cadu, inclusive eu estou na minha empresa aqui hoje, né? Eu trabalho com desenvolvimento de habilidade comportamental. Nesse momento de pandemia a gente está 100% home office, mas eu vim aqui, né, fazer essa apresentação para vocês. Peço já também desculpas caso escute barulho de moto lá atrás. Inclusive, tá um barulho frequente de moto. A gente fica aqui na frente do Shopping São Caetano, Parque Shopping São Caetano, em São Caetano do Sul, São Paulo, né, que é a nossa sede. E é claro, né, nessas entregas e crescente entregas, na verdade, de aplicativos, tem uma série de barulhos lá fora, enfim. Só começando com esse aviso que eu acho que é importante, né? Caso tenha barulhos assim, não estranhe. E, enfim, estou aqui então em São Caetano do Sul. Na verdade, eu moro na cidade de São Paulo e a gente está nesse movimento home office, né? Nesse momento desafiador que a gente vive, ainda em pandemia, após vários meses. Eu acredito que é por isso, inclusive, que você deve estar aqui, né? É muito difícil a gente conseguir gerenciar nossas emoções, ainda mais num cenário muito atípico do que a gente, enfim, sabia, né? Estava acostumado a conviver no nosso dia a dia. Então é bem diferente o cenário que a gente vive. É claro que vários meses se passaram e a gente foi se acostumando, mas esse tema de gerenciamento de emoções é um tema muito interessante. E eu queria, antes de começar essa introdução no conteúdo mesmo, fazer uma pergunta para você, que é de 0 a 10. Sendo 0 igual, nossa, não estou nada bem, e 10 igual, eu estou muito bem, como que você está se sentindo nesse momento, agora, nesse instante? Coloca no chat, de 0 a 10, como que você avaliaria a sua nota? Pode ser número quebrado se quiser, né? Ou realmente um número fechado. E se você estiver também vendo essa gravação depois de muito tempo, do dia 17/12, coloque também nos comentários, né? No momento antes e depois que eu vou falar essa mesma pergunta, fazer esse mesmo questionamento, depois ao final aqui desse nosso bate-papo. Então, de 0 a 10, como que você está se sentindo nesse momento? Mais do que passar as estratégias para você gerenciar melhor suas emoções, e é claro que isso é uma prática, né? Essas estratégias você tem que tomar como atitudes no seu dia a dia. Mais do que isso, eu quero que você se sinta melhor depois desse bate-papo. Então, é esse check-in que a gente vai fazer, esse início aqui de bate-papo, e no final eu vou falar a mesma pergunta para ver se essa comparação melhorou ou não. Em treinamentos tende a melhorar, né? E eu não falei muito sobre isso, né? Mas para quem não me conhece, eu tenho uma empresa chamada Clube do Insight, que ela desenvolve habilidades comportamentais, a tal da soft skills, né? Ou socioemocional. A gente trabalha bastante com treinamentos em empresas e eu também atuo num projeto social chamado Rizoma. É um projeto de educação socioemocional em comunidades. A gente começou numa comunidade de São Paulo, dentro do bairro do Capão Redondo, e a gente foi expandindo também ao longo do tempo em outras regiões, né, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse projeto como voluntário, como um educador socioemocional voluntário, atuando diretamente com crianças e adolescentes lá numa comunidade dentro do Capão Redondo. É claro que esse momento de pandemia a gente teve que se adaptar, né, em atividades no WhatsApp, né, em atividades, na verdade, muito pontuais, em algumas oficinas que a gente fez também presencial. Então, esse momento que a gente está é um momento muito atípico, né, também nesse projeto, e é um momento que a gente vem evoluindo nessa conexão também com as nossas próprias emoções,
para poder lidar melhor com a conexão das emoções do outro, né? A gente vai falar bastante de gerenciamento de emoções e isso não só compete a nossas emoções, mas também a forma de perceber e lidar com as emoções dos outros, né? É claro que a gente não consegue gerenciar as emoções de outras pessoas, né? Isso é praticamente impossível. Mas a gente consegue minimamente praticar a tal da empatia, que é um pilar que está totalmente conectado com a inteligência emocional, que eu vou falar também. Então eu vou até ficar olhando aqui para o lado, para você também não se incomodar com o meu olhar, é que eu estou olhando para os slides, né, no meu computador que está aqui, para a gente começar e eu poder passar alguns slides também que complementem a minha fala para ficar mais entendível esse assunto. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Começando essa palestra, 5 estratégias para gerenciar melhor suas emoções. Eu queria começar fazendo uma introdução, né? Uma contextualização, na verdade, para a gente aterrissar mesmo e estar muito conectado na mesma página aqui para falar desse assunto. Primeiro ponto que eu queria trazer como uma lembrança ou como um novo conhecimento, caso você não sabia, mas o nosso planeta Terra, ele tem a sua origem, que a gente entende até então, há 4,5 bilhões de anos. Então, 4,5 bilhões de anos surgiu esse local que a gente está, esse planeta que a gente está, planeta Terra, que é o planeta com seres inteligentes, seres vivos, que até hoje a gente tem por conhecimento, né? Então estamos aqui todos conectados, cada um em uma região, não só do Brasil, talvez do mundo inteiro, assistindo aqui, mas conectados nesse mesmo globo terrestre. E dentro desse planeta, há 4,5 bilhões de anos, depois de muito tempo, né, e já faz muito tempo também, surgiu o tal do Homo sapiens. Homo sapiens é o nome da nossa própria espécie humana. Lembrando que os humanos tiveram várias outras espécies. É claro que todas em extinção e só sobrou a nossa até então, nesse momento, né, 2020. E quando a gente olha ali para trás, 300 mil anos atrás, que surgiu a nossa espécie, que a gente entende que surgiu a nossa espécie, né? Até então, porque esse número ele foi variando ao longo do tempo, né? O nosso entendimento de 300 mil anos é até certo ponto recente. Quando a gente olha essa trajetória humana, eu gosto de falar, até nos treinamentos que eu costumo fazer, que há 30 anos surgiu o Cadu, né? Que vos fala, surgiu, eu nasci, né, em 1990 e agora em 2020 completei os 30 anos, né, uma data marcante. Me considero ainda jovem, né, não sei a idade de vocês, se quiserem revelar também podem comentar aqui, mas há 30 anos que eu nasci, né, nesse planeta de 4,5 bilhões de anos e dentro dessa espécie de 300 mil anos. E coincidentemente ou não, há 30 anos também que surgiu o termo inteligência emocional. Esse termo ele surgiu num artigo científico por 2 pessoas, Peter Salovey e John Mayer. 2 cientistas, né, 2 profissionais que estavam estudando a fundo esse lado emocional, inclusive aproveitando, né, dessa década de 1990, que foi conhecida como a década do cérebro. A década do cérebro, inclusive por conta dos estudos científicos que começaram a se intensificar nos Estados Unidos, principalmente. Então, estudos científicos voltados ao cérebro, né? Então, a neurociência se intensificou bastante na década de 90, que foi inclusive o ano que eu nasci. E o termo, na verdade, inteligência emocional, por mais que foi criado, né, há 30 anos, na verdade ele se popularizou há 25 anos. Com o livro, né, esse livro que você está vendo aí na tela,
Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Esse livro é do Daniel Goleman. Daniel Goleman é considerado o pai da inteligência emocional. Ele é o profissional que vem disseminando, ainda vivo, né? Vem disseminando esse conteúdo de inteligência emocional, não só com essa publicação, mas também com várias outras. Eu tive até a oportunidade de ter aula com ele, né, numa pós que eu fiz de neurociência e comportamento, né, sobre inteligência emocional, então foi até uma honra que eu tive. E ele é o cara que fala muito sobre isso, estuda muito, pesquisador, psicólogo, né, ele realmente é um cara muito envolvido com esse tema, né, em questão, que é um tema que está totalmente conectado com o nosso. Então é importante fazer essa contextualização e colocar a gente na mesma página, que o nosso planeta ele tem uma longa trajetória, a nossa espécie também, e que inteligência emocional, gerenciar emoções, socioemocional, é algo que vem sendo estudado mesmo mais a fundo há pouquíssimo tempo. Eu diria que até na história da nossa espécie não foi nem ontem que começou esse estudo, foi hoje. Se a gente pegar os 300 mil anos comparados com os 25 anos, né, com os 30 anos, com os 25 anos, né, que começou esse estudo a se intensificar, né, os 25 anos atrás, isso foi praticamente hoje, né? Hoje, nem de manhã, hoje à tarde que começou esse estudo, fazendo essa analogia. Então, é importante a gente ter essa noção que inteligência emocional é um assunto muito recente, que neurociência é algo muito recente, que os cientistas, enfim, toda essa base da ciência vem cada vez mais evoluindo, né? E o que eu vou trazer para vocês, até eu comentei isso na divulgação dessa palestra, inclusive, que essas 5 estratégias estão conectadas com estudos científicos, né? Então, claro, com base em vários estudos científicos. Eu não vou ficar aqui sendo prolixo e muito complexo citando artigos científicos, né, que comprovam tudo, assim. A ideia, na verdade, é realmente trazer essas estratégias, ou seja, o que fazer para conseguir gerenciar melhor as emoções. E mais do que mostrar a estratégia, eu quero que você aplique a estratégia, que é o mais importante, né? Não adianta você saber, né, que tal coisa ajuda a gerenciar melhor as emoções se você não colocar em prática. Então a ideia é que a gente coloque isso em prática hoje, tá? E, inclusive, vai ter uma dinâmica para falar sobre isso e para a gente já praticar hoje como gerenciar melhor nossas emoções. Então, eu queria também começar, depois dessa contextualização, né, desse contexto todo, trazer uma analogia que eu faço também em treinamentos, falando um pouco sobre esse lado de inteligência emocional. E como eu citei do cérebro, né, eu queria trazer essa analogia que eu faço com um foguete, trazendo que a máquina foguete em si, ela é como se fosse o nosso cérebro. E o combustível desse foguete, que é o que realmente faz ele subir e ir além, ir longe, são os neurotransmissores, né? Os hormônios todos, a química toda que rola do nosso cérebro, do nosso encéfalo, que percorre todo o nosso corpo, que faz a gente ter várias sensações e que faz também a gente perceber essas emoções. Ter a percepção de bem-estar, de mal-estar, que vem muito dessa química, desse combustível. Então é importante a gente ter essa, claro, uma analogia também bem simplista, mas ter essa noção que o nosso cérebro, ele é muito importante para ditar quem somos hoje. E, obviamente, para a gente trabalhar e evoluir para o nosso eu futuro, para a nossa melhor versão, para o nosso eu emergente que está ali na frente. Quando eu falo ali na frente, não é nem anos também ali na frente, estou falando de horas ali na frente. Então eu quero muito que a gente trabalhe e tenha essa noção, né? Eu vou reforçar essa analogia, que o nosso foguete aqui, ele precisa de bom combustível para poder conseguir gerenciar melhor as emoções todas que percorrem em nosso ser. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. É claro que eu não vou me aprofundar em neurotransmissores, em algumas questões,
mas eu vou trazer o que é o principal para você conseguir gerenciar as emoções. E eu não vou ficar fazendo aqui muito mistério, não. Vamos ser prático nesse assunto, até porque eu sei que você está aqui, né, no dia 17, à noite, para olhar para esse conteúdo ou assistir a gravação, para olhar esse conteúdo também e ter um aprendizado de uma forma também intensiva e sem muita enrolação. E eu sou desse perfil, então vamos avançar, né? Eu queria dizer também, olhando para esse foguete que a gente tem aqui na nossa cabeça, que os fatores genéticos que a gente surgiu, né, os fatores biológicos do nosso nascimento e as experiências de vida que tivemos até o momento interferem na formação e potência dessa máquina cérebro. Então, o nosso cérebro ele pode ser mais potente ou menos potente dependendo desses fatores, né, genéticos e também das experiências vividas. Pessoas, por exemplo, que sofreram traumas na infância ou negligências extremas, com certeza tiveram o cérebro afetado, estruturas afetadas por conta dessas negligências, desses traumas, desses abusos da infância. Então é importante, eu não sei nem se você assistiu também uma palestra que eu fiz recente sobre feridas emocionais, que eu toquei muito nesse ponto também, mas é importante a gente ter a noção que a potência do nosso cérebro e a qualidade desse combustível, ele vem muito ao encontro dessas experiências todas que a gente viveu e também dos fatores genéticos, biológicos que a gente nasceu. Mas é claro que isso não pode nem deve servir como desculpa. É claro que situações vividas, traumáticas, afetam diretamente em quem você é hoje, mas é possível sim trabalhar esse cérebro a ponto de ressignificar algumas questões para a nossa evolução e, consequentemente, o nosso gerenciamento de emoções. Porque você está aqui, eu acredito que é por esse motivo que você está, né? E bem sabe que as emoções, elas realmente interferem diretamente no nosso comportamento. Então, trabalhar o gerenciamento das emoções, trabalhar a inteligência emocional, é realmente melhorar o seu comportamento, melhorar o seu bem-estar, melhorar suas relações. É ter uma melhora por completo, né? É ter mais felicidade, né? Independente do que seja felicidade para você. Né? Não vamos entrar nessa filosofia agora, poderia ser uma outra palestra, inclusive. Mas é ter mais felicidade, né? Ter mais percepção de felicidade, né? Quando você trabalha e gerencia melhor suas emoções. Então, voltando aqui, os fatores genéticos e experiências de vida interferem na formação e potência dessa máquina. E a gente foi, a todo momento, nesse momento que a gente está de pandemia, impactado por várias matérias e, é claro, sentindo isso na pele, o quão o isolamento social vem afetando a nossa saúde mental. E aqui eu jogo algumas matérias mostrando o impacto da pandemia nas decisões do cotidiano, né, o universo dos universitários, né, os jovens apontando episódios de ansiedade e depressão também durante a pandemia, o quão o isolamento social aumentou o nível de estresse e facilitou o surgimento de comportamentos compulsivos, né, e o quão as habilidades necessárias, né, comportamentais foram tomando evidência no mundo corporativo e também na projeção desse mundo corporativo, né? O quão a gente precisa trabalhar as habilidades comportamentais pensando nesse mundo pós-pandemia, com a saúde mental cada vez mais afetada durante esse período. E aí, essa última matéria que eu jogo aqui, dessa acatada de coisas, fala que na pandemia as habilidades comportamentais passam a ser ainda mais valorizadas por empresas, né, que foi o que eu falei. Então, habilidades comportamentais, quando a gente toca nesse tema, é importante trazer que não só no nosso dia a dia, na nossa rotina da vida pessoal, mas sim, né, na vida profissional, né? Eu não gosto de separar a vida pessoal e profissional, mas nesse mundo de trabalho, carreira, as habilidades comportamentais já estavam sendo crescente em evidência e agora elas estão mais ainda por conta dessa situação de pandemia e as projeções todas. E aí eu trago até um dado aqui para vocês, falando que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico
e demitidos pelo comportamental. Ou seja, 90% das demissões no nosso país, esse dado até antes da pandemia, 90% das demissões, quase 100% das demissões, é por problemas de comportamento. É por as pessoas não saberem lidar com as outras pessoas, é por elas não saberem lidar consigo mesmas, né? É não saber gerenciar as emoções, que afeta não só a si como o outro, como eu disse aqui, que faz com que elas, infelizmente, sejam desligadas também das empresas que trabalham. Eu não sei nem se é seu caso também, enfim, e nem faço esse convite para você se expor aqui. Se você quiser também, fique à vontade, né? Eu acho que é legal desabafar e trazer esse lado, né, mais vulnerável, trazer a sua verdade, né, nessa questão. Mas se for esse caso seu também, né, de uma série de demissões que você vem fazendo, reflita se foi, dependendo do feedback que você recebeu, por problemas de comportamento seu. E aí exige muita humildade essa reflexão. Você realmente analisar a si próprio essas atitudes, esses comportamentos e ter a tal da autorresponsabilidade. Né? A gente assumir a responsabilidade por tudo aquilo que a gente vem fazendo e se comportando. Não anulando o fato da nossa história, a experiência de vida que eu falei, que afeta sim e traz mais chances de ser violento, por exemplo, uma pessoa que sofreu grandes traumas. É claro que essas estatísticas elas são reais, mas mesmo assim é preciso, né, assumir uma autorresponsabilidade para daqui em diante você ir aos poucos curando essas feridas e gerenciando melhor suas emoções para se comportar de uma maneira mais adequada. Mas eu gostaria que você refletisse sobre esse lado carreira profissional, se você vem passando por isso também, né? Uma sequência de demissões, ou se você tem um negócio também com colaboradores e avalie, né, as demissões que você infelizmente teve que fazer com as pessoas, se for por problemas de comportamento ou mais pelo lado técnico, né? Esse dado ele traz essa questão do perfil comportamental realmente ser muito importante para você se sustentar na carreira e evoluir. E eu acho que é isso importante também desse papo nosso, né? Não trazer na nossa realidade, né, essas 5 estratégias que eu vou falar, não trazer só para essa realidade vida pessoal, mas trazer para esse lado carreira também, né? Para a gente evoluir na nossa carreira, a gente precisa também saber gerenciar nossas emoções. E aí, focando então no comportamental, eu queria falar um pouco sobre inteligência emocional, que é, na verdade, um conjunto de habilidades comportamentais. Inteligência emocional não é uma habilidade, é um conjunto de habilidades. E aí, se eu trazer uma definição bem simplista aqui, que eu já falei ela várias vezes na minha fala até agora, a inteligência emocional é a capacidade de você perceber e gerenciar as emoções. Inclusive, o gerenciar está até no tema do título dessa palestra, né? Então, perceber, né, entender os momentos que essa emoção, né, que essas emoções estão acontecendo e saber gerenciar, ou seja, saber se comportar perante esse aflorar de emoções que acontecem em várias situações. Então, inteligência emocional é a capacidade de perceber e gerenciar as emoções. E como eu disse, né, por se tratar de algo totalmente linkado com o comportamento, eu queria apresentar para vocês o processo que se dá o comportamento humano. Quais são as etapas até chegar ao nosso comportamento? Porque isso vai ser muito importante para a gente conseguir falar dessas 5 estratégias. O comportamento, ele se inicia por um gatilho, por um estímulo. Algo acontece, alguma coisa que acontece, por exemplo, aqui onde eu estou na gravação, sei lá, se tiver um barulho lá fora, que está acontecendo várias vezes, né? Não sei se você está percebendo, mas o barulho de moto lá fora, coisas que estão acontecendo no meu ambiente, tudo isso são estímulos que eu estou captando com os meus sentidos. A moto lá fora, por exemplo, eu não estou vendo ela com a minha visão, eu estou ouvindo a moto lá. Mas tem coisas aqui, estímulos visuais também, que acabam vindo, né, em direção a mim.
eu acabo absorvendo e após esses estímulos, né, esses estímulos chegam até você, por exemplo, a minha fala também está sendo um estímulo e várias coisas que estão acontecendo no seu ambiente aí também são estímulos. Tudo que você percebe pelos seus sentidos, esses gatilhos, estímulos, eles ativam primeiro a sua emoção, seu lado emocional, as suas emoções. Então a moto lá fora, quando passa a moto, o barulho aqui, e eu percebo, espero que você não esteja percebendo e atrapalhando, mas é claro que a emoção raiva, ela surge aqui dentro de mim. E eu tô, claro, né, por ter um papel aqui de fala, né, nessa apresentação para vocês, eu tô nesse papel de gerenciar a raiva, enquanto eu escuto um barulho que eu sei que está me atrapalhando nessa situação, eu tô nesse papel de gerenciamento da raiva, enquanto aqui eu passo o conteúdo. Então, é claro, várias coisas acontecem. No meu dia de hoje, inclusive, várias coisas aconteceram, né, antes dessa palestra iniciar e que atrapalham, é claro, né, e faz você realmente ser invadido por várias emoções desagradáveis, né, que, claro, que atrapalham o seu rendimento, o seu equilíbrio para você lidar com algumas situações. Mas todos esses estímulos que vêm acontecendo, né, na sua vida como um todo, a todo momento, né, que você percebe pelos seus sentidos, eles ativam primeiro as emoções. Milésimos de segundo mais rápido, elas ativam as emoções para depois ativar os pensamentos e, consequentemente, se dá o nosso comportamento. Quando eu falo comportamento, não é nem uma, sei lá, dando esse exemplo da moto passando, do barulho da moto, né? Eu poderia parar aqui, ir lá e gritar, né? Tentar me comportar de uma forma bem violenta, gritando e xingando a pessoa que está passando de moto. É claro que não seria nada eficaz, né? Eu estou numa altura bem grande aqui no prédio, a pessoa não iria escutar, eu só iria ter uma vazão dessa raiva de uma forma totalmente desequilibrada e incoerente, e iria atrapalhar aqui meu equilíbrio na hora de passar o conteúdo para vocês. Então, essa emoção, ela aflora, provoca pensamentos e comportamentos. E o que eu falei que esse comportamento não necessariamente é algo assim explosivo, algo muito, né, falado, verbal. Pode ser apenas um gesto, né, corporal, uma linguagem corporal, não verbal. Às vezes, né, e muito, na verdade, do que a gente absorve da comunicação com as outras pessoas, o não verbal, o corpo, ele fala bastante, fala muitas coisas que o nosso consciente até não sabe identificar tanto, mas o nosso inconsciente absorve e até faz com que pessoas que a gente viu pela primeira vez naquele momento, a gente sinta, sei lá, uma raiva ou algo relacionado a negativo, assim, em relação à pessoa, não goste de uma pessoa, só dela se comportar, sem ela falar com você diretamente. Porque a gente foi absorvendo essa linguagem não verbal dessa pessoa, né, em questão. Mas esse comportamento, ele pode ser de várias formas, né? Então, estímulos acontecem no nosso dia a dia, que ativam primeiro o nosso lado emocional. Por conta da nossa evolução de espécie, esse lado emocional é um lado muito mais latente e potente, né, por ter sido desenvolvido muito antes até do Homo sapiens. E a parte racional, né, que ativam os pensamentos mais conscientes, que é o nosso neocórtex, né, a camada aqui de cima do cérebro que realmente faz essa ligação e conexão. E é claro que também essa junção do cérebro que a gente tem hoje faz nós sermos essa espécie dominante hoje também, né? Que tem um lado positivo, porque estamos aqui 300 mil anos depois, e tem um lado negativo, óbvio, porque olha o caos que a gente vem causando no nosso planeta, né? Então é importante, um parênteses aqui ativista, é importante a gente perceber muito como que a gente está agindo em relação ao consumo, porque realmente o nosso planeta não está sendo o mais possível, né, habitar o tanto de lixo que a gente vem gerando, o tanto de impacto ambiental negativo que a gente vem causando com as nossas atitudes. Mas aqui voltando, né? É importante a gente então entender
que esse processo do estímulo até o comportamento, né, e o que eu falei do cérebro, desse lado emocional, tudo, que ativa primeiro e depois o neocórtex, né, que faz esse cérebro, essa junção ser a nossa espécie dominante hoje, né, e ser esse ser inteligente, né, que a gente acredita que somos hoje, é importante olhar para esse processo e entendê-lo a fundo para que você consiga, né, gerenciar as emoções, que não só está nesse fluxo na emoção, mas está em todo o fluxo, né, porque impacta diretamente no nosso comportamento. Então é importante que a gente olhe para esse processo todo que você está vendo aí e para até reforçar um pouquinho, né, para você entender um pouquinho mais, eu queria dar um exemplo também mais prático, outro exemplo, só para a gente poder encerrar essa etapa importante e conseguir avançar para as estratégias, né, para gerenciamento mesmo das emoções. Mas eu queria trazer um estímulo, né, que aconteceu de fato, aconteceu inclusive acho que em 2018, se eu não me engano, mas eu quero que você reflita sobre esse caso para você entender um pouquinho mais sobre esse comportamento. Imagine que você está dormindo na sua cama, no seu quarto, e de repente você acorda com essa jararaca na sua cama. Isso aconteceu em 2019, segundo essa matéria, num menino que estava em Mato Grosso e ele foi realmente picado por essa cobra, né, depois de encontrá-la na sua cama, né? Eu não sei, é claro, avançando dessa história, né, como que se dá a situação dessa criança. Espero que bem. Mas imagine que esse estímulo, então pensando na cobra como um estímulo, aparece diante de você, na sua cama, né, numa situação que você está ali acordando. Seu lado emocional, as suas emoções, ela é ativada primeiro antes de tudo. E nesse momento de muito medo, que geralmente as pessoas têm, né, diante dessa situação de um animal muito feroz, é possível ter uma das 3 reações que essa bolinha do nosso cérebro, né, esse órgão chamado amígdala cortical, que quando o medo é aflorado, ela dá um alerta vermelho no nosso cérebro. Quando esse alerta vermelho acontece, bloqueando todo o nosso lado racional e fazendo a gente agir de uma forma imediata, né, agir de uma forma muito impulsiva e automática, né, uma resposta automática. Toda emoção, ela é uma resposta automática. Quando esse medo aflorado, né, pela amígdala invade o nosso cérebro, a gente tem 3 possíveis reações: luta, fuga ou congelamento. Então, nessa situação da cobra, ou você partiria para a luta, tentaria, sei lá, matar a cobra de uma forma automática, né, uma reação totalmente automática, ou você sairia correndo, que eu acho que seria o meu caso, ou você entraria num estado de congelamento. Você ficaria ali paralisado e não conseguiria ter uma reação pelo medo ter sido muito forte, né? Um impacto muito grande. Eu estou falando aqui de milésimos de segundo, né? Até nessa situação, nessa emoção que invadiu de uma forma muito potente seu cérebro e seu ser, ela faz com que você não consiga ativar muito bem um pensamento consciente. E isso é até uma forma de proteção, né? De sobrevivência. Ainda bem que temos medo, né? Ainda bem que temos essa forma de proteção para que a gente consiga agir de uma forma automática diante a essas ameaças do nosso dia a dia. A nossa espécie lá atrás, inclusive, ela precisou muito disso, né? Por viver ali, né, muito próximo, né, com os outros animais e por várias ameaças, né, como essa, era preciso mesmo que essa emoção acontecesse, né, surgisse, para que a gente conseguisse fugir ou, enfim, sobreviver diante desse estímulo de um animal, né, perigoso. Então esse estímulo, ele ativa a emoção, nesse caso a emoção medo, que faz a gente realmente ou fugir, ou lutar, ou ou ficar em estado de congelamento, e pode fazer também a gente ter alguns pensamentos, né, para se dar o nosso comportamento, que é essa luta, fuga ou congelamento, nesse caso. Então ficou mais claro esse processo? É claro que eu trouxe um exemplo muito hipotético, né? Talvez algumas pessoas aqui passaram por isso, né? Não sei, mas é um exemplo muito extremo. Mas pense que estímulos acontecem a todo momento, como o exemplo da moto que eu dei
e com os estímulos todos que você está vivendo nesse momento, né? Pessoas falando do seu lado, talvez, ao assistir essa palestra, e várias outras coisas acontecendo. Se tiver uma TV ligada, a TV é um estímulo também visual. Enfim, tudo que você consegue captar pelos sentidos ativos são estímulos, gatilhos, que ativam primeiro emoções, depois pensamentos, depois fazem a gente se comportar, né, agir, tomar uma atitude por conta desse gatilho. E aí é importante também falar que o nosso próprio pensamento pode ser um estímulo. O nosso pensar diante de situações que a gente vai vivendo pode ser um gatilho, pode ser um estímulo para ativar outras emoções e entrar nesse ciclo, né, de pensamentos e comportamentos. Então, pessoas que realmente se prendem a pensamentos considerados negativos, desagradáveis, ficam nessa bola de neve e vão se afundando a ponto de criar distúrbios, né, transtornos, como ansiedade, depressão, que são, né, índices gritantes no nosso país, Brasil, e no mundo inteiro. A gente vive uma calamidade de saúde mental mesmo, né? E, enfim, eu acho que é importante a gente ter essa noção do pensamento alimentar, né, os nossos gatilhos, estímulos, para provocar outras emoções, pensamentos e fazer a gente se comportar de uma determinada maneira. Esse é o tal do mindset, da mentalidade. É justamente trabalhar esse processo todo que eu estou falando. É realmente trabalhar os pensamentos para que eles sejam bons estímulos para emoções agradáveis e para que a gente consiga se comportar de uma maneira mais condizente com o que somos e também coerente para alcançar os objetivos que queremos, né? Que quisermos. Então esse processo ele é muito importante. E aí olhando para esse processo todo, né, entendendo o pensamento, eu queria destacar que para o cérebro, né, para o nosso cérebro, é praticamente a mesma coisa você pensar ou fazer algo. Então, se você estiver pensando nessa situação da cobra, você provavelmente vai estar sentindo um medo, né? Se você estiver a fundo mesmo nessa reflexão, você vai estar sentindo um medo grande, como se ela realmente estivesse ali na sua cama, na situação, né, que eu dei hipotética. Pense também que se você estiver alimentando o seu pensamento de uma forma positiva, é a mesma coisa se você estivesse vivendo aquela coisa positiva. E eu queria fazer uma prática muito simples e rápida. Pense e feche os olhos, né, para essa reflexão ser mais intensa e bloquear esse estímulo visual. Pense agora, né, com os olhos fechados, né, no local que você está. Pense no momento mais feliz da sua vida. Ou num dia que foi muito feliz, num dia muito agradável que você teve, que pode ter sido recente ou muito distante. Mas tente lembrar de um momento muito feliz que você viveu. Tente perceber a sua idade, como que você estava vestido, vestida, quem eram as pessoas que estavam com você, se é que tinham pessoas. Tenta lembrar do cheiro desse dia, das cores, do clima. Vá pensando e se conectando com todos os elementos desse dia muito agradável da sua trajetória até o momento presente. Agora tente perceber como que você se sente, lembrando desse dia muito feliz que você viveu. Quais são as sensações no seu corpo? Quais são as partes que estão mais relaxadas agora? Perceba até sua respiração mudando de intensidade enquanto você faz essa reflexão. Curta um pouquinho isso. E se você estiver confortável, pode abrir os olhos de novo, voltar aqui. Numa coisa de segundos, de minutos, tente perceber o quão você mudou, né? Eu aqui, nem refletindo, só falando, guiando vocês, já entrei num outro estado aqui. Até minha fala, que estava até mais acelerada por conta do meu dia, já deu uma acalmada também. Mas como é bom você pensar em algo positivo e sentir aquilo de positivo. Quando você lembra, né, quando você ativa essa lembrança, essa memória agradável,
você sente essa química dos neurotransmissores, esse combustível que eu falei, positivo no seu ser, trazendo bem-estar. Então é um gatilho que você ativou para realmente ativar novas emoções agradáveis dentro do seu ser, pensamentos agradáveis também, fazendo você se comportar, ou seja, você se sentir apenas, sei lá, mexer seu corpo, que pode ser um comportamento, de uma forma melhor, de uma forma mais leve, mais agradável. Então, para o nosso cérebro, praticamente a mesma coisa você pensar ou fazer algo. E isso mostra o quão potente é a emoção perante o nosso comportamento, que é o que eu queria trazer para vocês, né? Reforçando primeiro esse processo e esse fluxo todo que se dá do estímulo até o comportamento. E aí agora, falando um pouquinho do gerenciamento de emoções de fato, eu queria apresentar para vocês quais são as emoções existentes, né? O que a gente tem como emoções, o que a gente considera emoções, para a gente poder realmente entender como que a gente pode gerenciar essas emoções. Até deixei na tela aqui esse filme, essa animação Divertidamente, que representa essas 5 emoções, alegria, tristeza, medo, nojo e raiva, que são consideradas emoções básicas, emoções primárias que todo ser humano tem. Essas emoções consideradas básicas, primárias, é claro que tem vários profissionais que divergem um pouco, acrescentam uma ou outra, né? Tiram uma ou outra, mas eu gosto de seguir a linha do Paul Ekman, que inclusive foi o cérebro pensante por trás dessa animação, por trás também daquela série Lie to Me, eu não sei se você já assistiu, mas também que é de um investigador, né, que fica avaliando as microexpressões, né, nas suas entrevistas ali, naquelas análises. Mas esse Paul Ekman, ele é um profissional, um estudioso, que ele foi a fundo nessas emoções, entendendo como que funcionava as emoções do ser humano, independente se ele estava no Ocidente, no Oriente, numa tribo, enfim, quais eram as emoções mesmo que todos os Homo sapiens tinham. E essas foram as emoções que ele levantou, né? Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Quando a gente pensa em emoções consideradas complementares, tem o amor, ciúmes, vergonha, inveja, surpresa, enfim, tem várias outras que complementam, né, esse conjunto de emoções que é algo totalmente automático e involuntário diante desses estímulos todos. O sentimento, ele é diferente da emoção. O sentimento, ele é o nome que damos quando tornamos uma emoção consciente. Vou deixar aqui o exemplo de uma fechada no trânsito. Então imagine que você está no trânsito e toma uma fechada. Geralmente essa fechada de trânsito, ela ativa a emoção raiva de uma forma automática. Quando a gente toma consciência dessa emoção, quando a gente fala, nossa, e percebe tudo que está passando no nosso corpo, do fluxo sanguíneo correndo pelas nossas mãos, de toda a transformação corporal que vem acontecendo por conta da emoção raiva, quando a gente toma consciência disso, a gente pensa, nossa, estou muito irritado. O irritado é o sentimento, que foi gerado pela emoção raiva. Então o sentimento é quando você está consciente dessa emoção. E aí você dá vários nomes, né? Tem variações diversas, né? Pensando nas intensidades também de cada emoção. Mas é importante ter essa consciência que a gente tem 5 emoções, tem emoções complementares que, é claro, não comprovadas cientificamente ainda, que todo ser humano tem, mas a gente percebe, né? E pode ser que essas emoções complementares também sejam mais sentimentos, né? Agora filosofando sobre isso, sejam mais sentimentos, né? Coisas que a gente tomou como consciente em relação a alguma outra emoção primária. Mas esse processo é importante que a gente entenda, né? É importante que a gente saiba quais são as emoções para poder gerenciá-las, né? E reflita também, primeiro, quais são os estímulos que acionam cada dessas emoções em mim. Para a gente começar a perceber as emoções antes de gerenciá-las, é importante entender o que acontece no meu dia a dia que ativa alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Então, quais são os acontecimentos, os gatilhos, os estímulos que você percebe pelos seus sentidos ou que você mesmo provoca por pensamentos
Quais são os pensamentos que servem como estímulos para ativar cada uma dessas emoções que eu citei? E aí, outra reflexão que é importante para a gente ir a fundo também agora no nosso tema principal é como que eu posso evitar também que as emoções desagradáveis se intensifiquem. Porque quando a gente pensa até no gerenciamento de uma emoção agradável, a gente nem quer gerenciar, a gente quer só seguir, curtir, sentir, né, naquela reflexão lá da lembrança do dia mais importante da sua vida, né, do dia mais feliz da sua vida, né, quando você voltou num momento agradável, você só quer estar lá e ficar, né? Porque até para o cérebro é muito confortável a gente sentir assim, né, esse bem-estar. Mas quando a gente pensa nesse gerenciamento de emoções, a gente está olhando bastante, né, para o lado mais desagradável, né? Até eu falo bastante o agradável e desagradável para não falar o, sei lá, positivo e negativo. Porque não existem emoções negativas. Todas as emoções são importantes para a nossa sobrevivência e foram até então. Eu não sei daqui para frente, né, como que vai ser a nossa espécie. Mas eu sei que hoje a gente precisa dessas emoções e quanto mais a gente não só aceitá-las, né, como parte nossa, quanto mais a gente se conectar e entendê-las, melhor será esse gerenciamento de emoções. Então, pensar no como eu posso evitar que as emoções desagradáveis se intensifiquem, é claro que dá o gatilho aqui, dá esse link para nossas 5 principais estratégias. E tudo isso que eu falei, na verdade, não foi enrolação, foi uma contextualização muito importante para que você absorva essas estratégias. Começando já pela estratégia autoconhecimento / autoconsciência. Qual a diferença dessas duas coisas de uma forma muito rápida? Autoconhecimento ele é um processo contínuo de me conhecer. Quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo gerenciar minhas emoções. Eu deixo esse / autoconsciência, porque a autoconsciência nada mais é do que o conhecimento desse lado emocional seu. Ter mais consciência sobre esse fluxo todo que eu falei, sobre as emoções, sobre a importância das emoções no seu ser, sobre esse lado mesmo emocional que você tem muito aflorado, para que você consiga, de fato, gerenciar essas emoções. Então, o autoconhecimento, a autoconsciência, é fundamental, é a principal, na verdade, estratégia. Quanto mais você investir em autoconhecimento, que eu acredito que é algo que você vai fazer ao longo da sua vida como um todo, mais você vai conseguir gerenciar suas emoções. E mais vai conseguir, consequentemente, ter um nível maior de inteligência emocional. Uma segunda estratégia que eu trago para vocês são exercícios físicos. Principalmente para quem é mais sedentário, assim como eu, que não faz exercício físico de uma forma frequente, todo dia, o exercício físico, quando feito, ele realmente traz uma série de químicas, né? Tudo que eu falei daquele combustível para o nosso potente máquina aqui, para o nosso foguete cérebro, o exercício ele traz essa química positiva que, consequentemente, faz a gente se equilibrar e conseguir gerenciar melhor nossas emoções. E quando eu falo que é principalmente para quem é sedentário, porque isso ativa de uma forma, um pico muito grande. É claro que se você fizer exercício físico periódico, é muito melhor para você equilibrar não só o seu corpo físico, né, ter mais saúde física, mas também ter mais saúde mental. Então é recomendado. Confesso que eu estou falhando bastante em ter uma frequência de exercícios físicos, mas perceba quando você faz um exercício, uma corrida, uma musculação, enfim, independente do exercício que você goste, do esporte, quando você movimenta seu corpo, você ajuda sim a movimentar esse lado emocional de uma forma mais positiva. Então, exercícios físicos é muito necessário e serve sim como uma estratégia para você conseguir gerenciar melhor suas emoções. Terceiro ponto que eu coloco aqui são as relações sociais saudáveis. Os relacionamentos de confiança, os relacionamentos de qualidade que você tem, ajudam você a gerenciar melhor suas emoções. Teve um estudo de Harvard de mais de 75 anos de estudo sobre felicidade,
que trouxe, né, a seguinte conclusão, que as relações de confiança, os relacionamentos saudáveis, é que realmente causam a nossa percepção de felicidade. Então, pessoas que têm relações com outras pessoas de qualidade e não a quantidade de relacionamentos que você tem, esses relacionamentos, quanto mais de qualidade, quanto mais de confiança, quanto mais uma troca que você tem profunda com as pessoas de confiança que você considera, mais você se considera e sente a felicidade, né, em si. Mais essa percepção de felicidade e mais você consegue, né, de acordo com vários estudos de neurociência, mais você consegue também gerenciar melhor suas emoções. Então, mesmo à distância, invista em trocas profundas com pessoas que você pode se colocar num estado vulnerável, abrir seu coração mesmo, falar tudo o que está acontecendo de ruim na sua vida, desabafar, não, sei lá, esperando um conselho do outro lado, mas esperando uma escuta, que é algo muito necessário e muito raro hoje em dia. Né? Quem você realmente pode colocar na mão aqui, contando, quem realmente te escuta de verdade, sem julgamentos, né? Tentando deixar de máximo de lado aconselhamentos, apenas escutar, se conectar com você, uma escuta empática. Quais pessoas, né, realmente fazem isso? Dá para contar numa mão, né? Talvez, né, usando um dedo só para você contar as pessoas de confiança que te escutam. Essas são as que você tem que investir para ter um relacionamento saudável e conseguir ter essa troca para você perceber melhor suas emoções, né? Nessa troca mútua e sobre emoções, né? Sobre sentimentos, para você conseguir perceber e gerenciar melhor suas emoções. Lembrando que nós somos seres sociais, né? Dependemos de nossas mães, né? Logo ao nascer, das figuras, né? De pai e mãe, que realmente deram alimento para a gente sobreviver nos primeiros anos. Né, a gente dependeu totalmente, né? A nossa espécie é totalmente dependente dessas figuras que realmente trazem alimento para a sobrevivência. E a gente está aqui hoje, né? Evoluímos também hoje, não só pelo nosso cérebro, né? Que a gente considera algo muito extraordinário, assim, pela nossa consciência do que sabemos do mundo, do universo hoje. Mas também a gente conseguiu evoluir e chegar onde chegamos hoje por conta das relações sociais. Trabalhar em grupo, né? Conseguir realmente enfrentar ameaças em grupo, unidos. Quanto mais unidos, mais potentes, né? Essa união, quanto mais realmente a gente intensificar essas relações, mais a gente consegue enfrentar, né? E conseguir superar as adversidades, superar obstáculos, né? Vencer os desafios da vida, vencer outras pandemias, vencer outros problemas, vencer outras questões bem delicadas que você deve estar vivendo, assim como eu tenho, né? Todo mundo tem esses altos e baixos, é um normal da nossa espécie. Até Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, precisa gerenciar as emoções todos os dias, né? Não é porque você é um teórico e entende sobre o tema que você consegue plenamente gerenciar as emoções e ter um nível muito alto, porque a prática é bem diferente. Então, eu quero trazer, né, essa terceira estratégia para que você invista nas relações saudáveis. Invista na troca, né, com pessoas de confiança. E até se você quiser, eu vou deixar até depois o meu Instagram aqui, para que você se conecte comigo e eu seja também esse canal, essa troca de alguém de confiança no seu círculo de amigos, para que a gente consiga se ajudar realmente, né? Realmente consiga, né, trabalhar essa troca de confiança e realmente consiga, por consequência, gerenciar melhor as emoções. Indo para o quarto ponto, quarta estratégia, é o trabalho voluntário. Quanto mais você tira essa câmera da visão do eu e começa a focar realmente no outro, começa a enxergar o outro com mais empatia e consegue realmente ajudar o próximo, né, se colocar numa posição, né, dentro do que você tem, né, do melhor que você tem, ajudar o próximo, quanto mais você faz isso, também tem uma série de estudos científicos mostrando que essa química do cérebro, ela acontece de uma forma bem positiva e você consegue, né, de uma forma, sentindo esse bem-estar, gerenciar melhor também suas emoções. Então, invista seu tempo em ajudar o próximo,
Não necessariamente precisa fazer igual eu falei, né, que eu vou em comunidades lá com um grupo de pessoas no projeto Rizoma para realmente exercer um papel de educação ali, né, socioemocional. Você pode fazer o trabalho voluntário, né, pensando na sua própria família, pessoas que precisam da sua família de uma escuta. Já pense isso como uma ação social sua, né? É claro que o mundo precisa, né, várias ONGs que existem, e eu por trabalhar também nesse meio, todos esses projetos sociais precisam de mão, precisam de braço voluntário mesmo, de dedicação para poder evoluir e tornar o nosso mundo um pouquinho melhor. É claro que eu não quero trazer tirar o foco disso, né, quando eu falo de trabalho voluntário. Mas você pode sim fazer ações sociais, fazer caridade com quem está do seu lado. Fazer caridade para consigo. É importante você também ter um autocuidado consigo mesmo, né, e agir também dessa forma. Mas aqui esse ponto em questão, né, traz o trabalho voluntário como algo que tira essa câmera do eu, do ego, olha para o próximo, consegue praticar, né, com mais trabalho voluntário, mais você consegue ter empatia e mais consegue, dessa forma, percebendo as emoções do outro, perceber as suas próprias e gerenciá-las. Então essa quarta estratégia, né, quarta e penúltima estratégia, ela é muito importante. Até reforço o nome do projeto que eu atuo, que no Instagram está @projeto.rizoma, Projeto Rizoma. Eu acho importante você também conhecê-lo, né, se você gostou, para você também entrar nessa causa, né, comigo, com outros vários voluntários que existem, né, nesse projeto, em São Paulo, né, no Rio e BH, para que a gente consiga também evoluir, né, agora fazendo esse merchan, né, num parênteses, consiga evoluir também esse projeto lindo que a gente vem fazendo e transformando vidas lá em várias comunidades. Mas dedique-se então em trabalho voluntário que vai ser importante não só para o outro, mas para você também nesse gerenciamento de emoções. Indo agora para a última estratégia, são as práticas contemplativas. Quando eu trago práticas contemplativas, aqui entra meditação, yoga, tai chi chuan, várias práticas consideradas contemplativas que fazem realmente uma conexão com você, que ajudam também no autoconhecimento, que trabalham o corpo igual ao exercício físico, enfim. As práticas contemplativas elas são muito importantes e eu quero trazer para vocês, né, eu já trouxe naquela lembrança, né, de algo positivo no seu dia a dia, eu quero trazer para você uma prática contemplativa que é a tal da meditação. Só queria reforçar antes que meditação não tem nada a ver com religião. Religiões usam da meditação, e eu gosto sempre de reforçar isso nas minhas falas, que religiões como o budismo usam da prática meditação, por exemplo, de uma forma muito inteligente, né, para você realmente se conhecer, para você realmente ter essa conexão consigo mesmo, né, mas meditação em si é uma prática desvinculada. E claro que uma meditação guiada também não é uma hipnose, né, não confunda, né, diversas práticas e trabalhos, exercícios que existem, né, com essa prática que eu vou fazer com você agora. Eu vou colocar um slide aqui escuro para poder bloquear estímulos e colocar uma música também. E eu quero só que você se entregue na minha fala. Eu vou até me colocar numa posição aqui com menos barulho e conectando uma música de fundo, para que você consiga se entregar mesmo. E depois dessa prática, que eu acho que ela vai fazer todo sentido e vai te ajudar nesse gerenciamento desde já, depois dessa prática a gente vem para o nosso encerramento aqui. Então vamos lá. Encontre uma posição confortável, de preferência sentado e com as pernas e braços descruzados. Feche os olhos para evitar que estímulos visuais te atrapalhem na dinâmica e comece a prestar atenção na sua própria respiração. Durante essa atividade, que é uma prática de meditação, você perceberá que pensamentos virão à sua mente. Sem julgá-los, apenas deixe esses pensamentos de lado e volte a se concentrar aqui na minha fala. Respire profundamente
e perceba que, com essa respiração consciente, seu corpo todo começa a ficar mais relaxado. Inspire pelo nariz, enchendo seus pulmões o máximo que puder, e solte o ar de forma bem profunda. Mais uma vez, inspire, segure um pouco o ar e expire, relaxando todo o seu corpo, soltando as partes tensas. Deixe que sua respiração te ajude a relaxar. A cada respiração, você vai relaxando seu corpo de cima até embaixo, como se estivesse passando por uma máquina. Do topo da cabeça, descendo lentamente, você percebe seus membros e órgãos ficando cada vez mais relaxados. Seu pescoço está ficando mole. Todos os músculos do seu rosto vão se soltando, relaxando, especialmente suas pálpebras. Sinta, da cabeça aos pés, cada parte do seu corpo bem mais relaxada do que antes. Perceba também os seus pensamentos mais tranquilos. Eles chegam e você pode soltá-los. Você percebe e deixa cada pensamento ir, de forma bem tranquila. Mantendo uma respiração lenta e suave, quero que você acesse agora suas emoções. Perceba dentro de você emoções agradáveis e desagradáveis. Algumas surgiram hoje, outras você alimenta talvez há dias e quem sabe há anos. Respire e imagine que você esteja dentro de um mar e que cada onda é uma emoção. Nesse oceano que se encontra, existem ondas mais suaves, outras mais tensas, algumas passam rápido, outras duram bastante. Cada onda dessa, nesse oceano, é uma emoção que invade o seu ser. Não dá para você parar as ondas com o seu corpo, com as suas mãos. A única coisa que você pode fazer nesse mar de emoções é mergulhar. Mergulhe em cada onda, em cada emoção e sinta o que ela causa dentro de você. Sinta o que ela quer te mostrar. Tente descobrir, talvez, do que cada emoção está querendo te proteger. Apenas respire lentamente e sinta. Sinta esse oceano que é seu corpo emocional e tente perceber quantas ondas estão vindo em sua direção nesse momento. Elas te causam mais bem-estar ou mal-estar? Essas ondas são mais agradáveis ou desagradáveis? Agora, imagine-se flutuando desse mar lentamente, subindo em direção ao céu. Você vai respirando e subindo. Subindo em uma altura que consegue enxergar esse mar de cima com mais detalhes. Aí de cima, visualizando cada onda que passa, você percebe que realmente é parte desse oceano. Você é parte dessas emoções. Quanto mais você percebe e sente isso, mais autoconsciência adquire. Quanto mais
se conecta com seu corpo emocional, mais clareza tem de si. Respire e contemple essa paisagem. Veja como é linda a vista aí de cima. Por mais ameaçadoras que sejam algumas ondas, há uma beleza por trás, que agora você consegue enxergar. Respire, sinta seu corpo bem relaxado e conectado com as suas emoções, conectado com a sua essência. Com essa mescla de sentimentos que fazem parte do seu ser, que fazem parte da sua história, vá respirando e sentindo, ampliando a consciência sobre suas emoções. E com essa autoconexão bem intensa, vá retornando a consciência para o momento presente. Ainda de olhos fechados, saia desse oceano e perceba seu corpo. Inspire profundamente, segure o ar e solte lentamente. Mais uma vez, inspire, segure e expire. E nessa respiração suave, percebendo-se mais autoconsciente, pode abrir os olhos lentamente no tempo que se sentir confortável e volte para o momento presente, encerrando essa prática. Ao abrir os olhos, você vai perceber que eu estou aqui, novamente, na tela. É muito mais leve também. Espero que vocês também. Eu queria, antes de avançar, e trazer algo muito interessante para vocês, falando desse gerenciamento de emoções, para a gente fazer um ótimo fechamento. Eu queria perguntar, de 0 a 10, novamente, como que você está se sentindo agora, depois dessa prática, depois dessa meditação? De 0 a 10, sendo 0 eu não estou nada bem e 10 eu estou me sentindo muito bem. Faça essa comparação. E publique aqui no chat ou no comentário, se você estiver assistindo depois. Comente o seu antes e depois, né? Como que você estava antes e como que você está agora. Geralmente, quando eu faço esse tipo de exercício, né, essa reflexão no começo e no final de algum treinamento voltado para emocional, muitas das pessoas, né, empresas, tudo, até usando alguns recursos tecnológicos, dá para ver em gráficos a gritante diferença como que as pessoas estão se sentindo melhor depois de uma prática contemplativa como essa. Depois de mergulhar fundo e se conectar com as suas próprias emoções e conseguir ter mais autoconsciência para conseguir gerenciar melhor as emoções. Eu queria aproveitar aqui minha fala e dizer também, de uma forma também muito honesta, que hoje eu venho exercitando arduamente, até por estudar esse tema de inteligência emocional, ter feito especialização, pós em neurociência e comportamento, tá realmente, principalmente aprendendo na prática, naquele trabalho de educação socioemocional. Eu venho hoje, aos pouquinhos, crescendo meu nível de inteligência emocional, que nem sempre foi da forma que está hoje, né? Eu lembro da minha época da adolescência, até um pouquinho depois, o quão eu pensava que eu era, nem sabia esse termo, né? Mas eu pensava que eu tinha uma inteligência emocional alta, né? Eu pensava que eu era um ser equilibrado, mas eu não era, na verdade, né? Eu transparecia. Para quem me conhece há muito tempo, até se alguém que está aqui da minha família, enfim, me conhece há muito tempo, pode comentar o quão eu fui uma pessoa tranquila, quão julgaram que eu fui uma pessoa tranquila, equilibrada, até hoje, né, falam isso de mim, mas o quão dentro de mim estava um rebuliço, as emoções estavam desagradáveis, estavam totalmente atormentadas, e eu não tinha o nível de inteligência emocional alto que eu imaginava, porque eu não sabia gerenciar isso tudo. Eu não sabia o que eram as emoções, eu não sabia, né, eu não aprendi na escola o que eram
o tal do socioemocional. Ainda bem que as escolas vêm adotando isso agora, né? Com a Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil. Mas o socioemocional ainda é muito recente, né? E a gente está falando que está sendo introduzido nas escolas agora, 30 anos após o termo inteligência emocional ser criado. Então eu não sabia também. E eu fui há muito tempo me corroendo por dentro, né? Até um perfil introvertido que eu tenho, e na época eu era bem tímido, eu era aquele cara que estava sendo, né, consumido por várias emoções desagradáveis, não sabendo gerenciá-las. Ao passo que eu fui entendendo isso, me autoconhecendo, eu fui conseguindo elevar um pouquinho esse nível de inteligência emocional. E isso fez eu conseguir não só evoluir, ainda bem, né? Claro, não pensando só na minha dedicação, mas perto de todo mundo que eu tô, com os meus sócios, colaboradores, mas eu consegui evoluir muito na empresa, né? Nesse tempo todo. Né? Eu comecei a empreender com 18 anos. Eu acho que isso também trouxe bagagens, experiências, mais resiliência. Fui entendendo mais também nesse processo quem eu era, né? Como eu era lidar com essas emoções. Mas quanto mais eu fui mergulhando em mim, mais eu consegui não só prosperar nos negócios que eu tenho, não só lidar melhor com os relacionamentos, né? Passar por vários relacionamentos amorosos e hoje está muito bem, graças a Deus, né? Graças a esse gerenciamento, né? Não só pensando em relacionamento amoroso, mas relacionamento com outras pessoas, né? Saber lidar com os conflitos que a vida proporciona pra gente, trabalho, família, amigos. Saber lidar com esses relacionamentos hoje, eu sei lidar muito melhor. Claro, né? Humildemente falando que tem uma jornada muito longa pela frente. Eu acredito que a gente tem que exercitar essa inteligência emocional e esse autoconhecimento para a nossa vida como um todo. Mas quanto mais eu fui entendendo e estudando sobre emoções, mais realmente eu consegui colocar isso em prática. E esse tipo de prática, né, de meditação, esse tipo de meditação emocional, ela ajuda muito para que você consiga realmente sentir as emoções, né? Que é diferente de você entender de uma forma racional, mas sentir as emoções para você conseguir gerenciá-las. E aqui na minha fala, né, trazendo nesse final aqui de palestra, eu queria divulgar para você um curso recente que eu lancei, que é o Autoconsciência. Esse curso, Autoconsciência, ele é totalmente relacionado a autoconhecimento com base nesses estudos de neurociência que eu venho trazendo na minha fala aqui nesse bate-papo. É um curso muito profundo e leve ao mesmo tempo, que eu trago uma série de informações, assim como essa que eu venho trazendo, né? Mas de uma forma muito mais profunda. Tem várias dessas meditações, inclusive para quem trabalha, né, com desenvolvimento de pessoas, tem os roteiros de meditações também, né, no curso como bônus. Mas é um curso muito profundo de autoconhecimento, com base na neurociência, que na verdade não só o curso em si, né, você tem acesso, né, um curso online quando você adquire, mas também 3 bônus. Né? O bônus que eu falei dos roteiros de meditações guiadas, que não só para quem trabalha, como eu disse, com desenvolvimento de pessoas, mas também para que você consiga aplicar em outras pessoas, por que não, da sua família, amigos, essas meditações emocionais como eu fiz com você. Então tem esse bônus, né, de vários roteiros de meditações. Tem um baralho de autoconhecimento, que é o Mergulhando no Meu Eu. É um baralho com 40 perguntas profundas de autoconhecimento que você ganha ao comprar esse curso online. O baralho na versão digital, ele já automaticamente ele é entregue, né, para quem adquire esse curso. E o principal que eu acredito que, na verdade, custaria mais do que o próprio curso em si, mas que a gente resolveu trazer como um bônus, né, para complementar mais ainda e ter uma troca bem profunda sobre esse lado emocional, que é uma mentoria comigo de inteligência emocional, que eu farei em 2021, no começo de 2021, com a primeira turma desse curso, via transmissão ao vivo, e a gente vai se conectar nesse curso, né, à distância, em cada um no seu canto, mas ao vivo, de uma forma profunda, para falar mais sobre inteligência emocional e trazer mais conhecimentos e mais trocas, né, de aprendizados
sobre o gerenciamento de emoções. Então, o Autoconsciência, ele é um curso que eu construí, até a base dele foi a minha tese, né, do TCC, da pós que eu falei de neurociência e comportamento que eu fiz. Foi a base para a construção desse curso, que eu dediquei muitos meses, desde maio, que eu estou construindo esse curso e lancei agora, para que as pessoas consigam mergulhar fundo no seu eu, sabe? Consigam realmente se conhecer mais, com base em vários estudos, e de uma forma leve e dinâmica, como essas práticas de meditação, que realmente ajudam muito para que você consiga se conectar com esse lado emocional seu e gerenciar essas emoções todas. Esse curso, quando a gente começou a construir, né, e trazer todo o conhecimento que eu fui adquirindo, e não só o meu, também dos meus sócios, né, a gente tentou até colocar no papel o quanto de investimento que a gente colocou ali, quanto de grana que a gente já investiu, pensando nessas especializações pós, enfim, pensando em tempo, pensando em prática, também realmente nas empresas, falando desse tema, nos projetos sociais também. E não deu para mensurar, né? Mais de 50 mil reais, com certeza, de investimento que a gente fez, né? E de uma forma também muito feliz da minha parte por gostar muito desse tema, né? De conhecer mais sobre isso. E quando a gente foi realmente precificar esse curso, a gente chegou nesse valor de R$ 1.500, que é um valor totalmente coerente, pensando, né, na entrega desse curso, na profundidade e também na simplicidade, né, que a gente conseguiu fazer, de trazer um curso sem muita enrolação e intensivo, para que você realmente se conecte consigo, né, e consiga, nesse processo, se conhecer mais. Mas esse é o valor também que várias outras empresas praticam, né, pensando num curso de autoconhecimento, e que, infelizmente, eu investi em vários desses e acabei, né, até ficando decepcionado, né, pela qualidade do curso. Enfim, eu fiz um estudo muito grande até para a construção desse, né? Não só a qualidade de produção audiovisual, produção de conteúdo mesmo, né? E esse valor de 1.500 era um valor coerente na nossa visão. Só que a gente resolveu, né, trazer um acesso, né, um preço mais democrático, né, mais acessível para todo mundo, que foi o valor de R$ 570 para esse curso completo, para você conseguir mergulhar mesmo em si, se conhecer, ter esse tipo de conhecimento que você teve agora, né, de uma forma mais profunda, para você conseguir evoluir, né, nos próximos anos, enfim, evoluir na sua jornada como um todo. Até esse curso, ele fica disponível por 1 ano, né? Então é um curso que ele tem essa disponibilidade para você acessar e revisitá-lo, né, a todo momento. E esse valor de R$ 570, então, foi o valor que a gente considerou coerente, mas para essa primeira turma, com esses 3 bônus que eu falei, que também não será fixo, né, para as outras turmas, para essa primeira turma que se encerra esse ano, a gente fez uma condição mais especial ainda, que é de R$ 200 de desconto, chegando no valor de R$ 370. Esse valor ainda dá para parcelar em 12 vezes, sem juros. Imagina você investindo um valor que é menor do que um jantar, né? Menor do que um iFood que você pede, menor do que, claro, né, não banalizando as condições sociais das pessoas, mas é um investimento muito acessível, possível de ser feito, pensando até nessa forma mais parcelada, para você conseguir investir e adquirir uma habilidade, né, um conhecimento, um autoconhecimento, que é o mais importante para a sua jornada inteira. Se você não tem autoconhecimento, você não consegue desenvolver as outras habilidades comportamentais que são necessárias nessas soft skills que eu falei, né, que as empresas estão buscando, né? Então, quando você investe no autoconhecimento, você está realmente investindo no principal para desencadear todas essas outras habilidades comportamentais. E a gente conseguiu esse desconto de R$ 200 a menos, né, chegando no valor de R$ 370 para essa primeira turma, para consumir esse conteúdo de 25 aulas, com esses 3 bônus, né, conseguir se conectar com várias pessoas na mentoria que eu for dar também de inteligência emocional em 2021, se conectar e conhecer essas outras pessoas também que estão nesse processo de autoconhecimento, que vai ser algo muito rico para o seu processo todo.
É realmente um investimento bem acessível, que eu considero um investimento muito baixo para ter uma entrega, né, para ter uma bagagem e um aprendizado muito importante. Além de você conhecer vários estudos, né, e aprender um pouquinho sobre neurociência, né, se você gostar do tema e se identificar também, para que você também tenha essa bagagem na sua profissão. Então, sei lá, profissionais de educação, psicólogos, acho totalmente necessário não só para um processo interno, mas também para você ter esses estudos que eu citar, né? São vários estudos que eu vou citando, colocando referências, para que você também aplique isso, né, na sua facilitação, no seu trabalho de desenvolvimento também de pessoas. Então, esse presente que eu queria dar para vocês, desse desconto especial para essa primeira turma, eu falo, faça parte dessa primeira turma. Eu não estou aqui pedindo isso por uma questão, sei lá, monetária, para ganhar dinheiro. Eu estou realmente falando que esse curso foi feito com muito carinho, foi feito com muito estudo, em muitos meses, né? Realmente não é um curso superficial. Ele traz de uma forma até leve, né? Com aulas mais intensivas e curtas de duração, mas com muita coisa para você refletir mesmo, vários materiais complementares, que realmente, não só eu como meus sócios, toda a equipe acreditou tanto nesse curso, que a gente resolveu oferecer 30 dias de garantia. Caso você não goste do curso, ou você não, sei lá, não tenha sido útil por algum motivo, que a gente devolve o dinheiro integral para você, né? Se você pagar o curso os 370, aproveitando esse preço promocional agora, você pode receber seu dinheiro de volta, caso você fale, nossa, nada a ver esse curso, não tem nada a ver comigo. A gente devolve o dinheiro mesmo, porque a gente realmente acredita nesse produto. E é claro, você entrando nessa primeira turma desse ano, por mais cansado que você esteja, né, para fazer um curso agora, você tem um ano para fazer, 12 meses para fazer esse curso. E é capaz que até a gente prolongue mais esse acesso. Mas no mínimo um ano que você tem para fazer o curso Autoconsciência. Então, o Autoconsciência é um curso de autoconhecimento com base na neurociência, nessa parte mais científica, e também trazendo várias reflexões, vários questionamentos filosóficos, para que você se conheça mais, tenha mesmo mais autoconsciência, né? Essa percepção e conexão com as suas próprias emoções, para você conseguir, consequentemente, gerenciar melhor suas emoções e ser feliz na sua vida pessoal, crescer na sua carreira, na sua profissão, enfim, melhorar suas relações, ter uma vida muito mais próspera, mais abundante, com mais bem-estar, que é o que todo mundo busca, né? A tal da felicidade, que é o conjunto de tudo isso positivo que a gente acredita. Então acesse autoconsciência.com.br e eu agradeço demais a sua companhia aqui. Por favor, deixe aqui comentários, né, como que foi essa experiência aqui nesse bate-papo. E eu vou deixar aqui, fixo na tela, o Autoconsciência, né, esse site para você aproveitar, porque são poucas vagas que a gente tem agora. A gente tinha 100 vagas, né, liberadas para essa primeira turma que estão se esgotando rapidamente e é capaz que você consiga, né? Se você acessar o site agora e não conseguir realmente fazer a compra é porque se esgotou. Então, acesse o autoconsciência.com.br e, novamente, obrigado pela sua presença aqui. Deixo também depois, vou deixar na descrição do vídeo, meu Instagram, que é o Cadu Capela Reis, que até estava em alguns slides ali no canto, para que a gente possa conversar mais sobre esse tema e se conectar mais para a gente poder evoluir juntos nesse lado emocional e comportamental para que o nosso planeta e a nossa espécie continue evoluindo nessa vida. Muito obrigado novamente e te espero lá no curso Autoconsciência. Beijo grande. Boa noite.